Tá tudo bom. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu para me buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia.
Aleluia! Louvado seja Deus, esse Deus tremendo, maravilhoso, o Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Amém. O Deus que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Ele está atento a tudo, nada foge da sua presença, porque Ele é o administrador de tudo. Deus comanda todas as coisas. A gente uma vez olha assim e diz, Deus não está nem aí com tanta coisa que está acontecendo. Que conversa? Deus está atento a tudo. E Deus sabe o porquê está deixando acontecer isso. Mais uma vez, para a honra e glória do Senhor, estamos aqui pela graça de Deus, às segundas-feiras, né, com este culto evangelístico da Segunda Igreja Presbiteriana de Paulo Afonso, e com todas as condições que Deus nos dá para continuar fazendo a obra dele, semeando a sua palavra até os confins da terra. Como eu tenho dito, nós não podemos muitas vezes ir de carro, nem a pé, nem de avião, nem de qualquer outra coisa, mas pelo menos temos uma rede social que ela atinge a várias cidades aí, até fora do país. Pelo menos aqui nós temos, eu tenho uma prima minha nos Estados Unidos, e ele está sempre vendo, né? Aqui nós queremos agradecer já a presença aqui pela rede social, que é da irmã Érica, né? Érica, Leandro, o marido e mulher, os dois, que Deus aí continue derramando bênçãos sobre a vida de vocês, toda a família, e todos nós, cada um de nós continuemos aí firme e forte na presença do Senhor. E quando tiverem tempinho, vem aqui também participar. Quem tenha faz alguma coisa, canta ou toca, sei lá, e dá uma ajuda também. Nós estamos para isso aí, aguardando, portas abertas até um determinado tempo, porque quando passar algum tempinho a gente fecha o portão, né? Mas se chegar a gente coloca para entrar novamente. Vamos fazer a leitura do Salmo 47, o Salmo que ele fala de Deus, o Rei da terra. Deus é o Rei de tudo, mas aqui o salmista colocou aí como o Rei da terra. Salmo 47. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, se você puder acompanhar, é bom. A gente não deve só ouvir, a não ser que a gente não tenha condições de enxergar, né, para falar, mas se não fala, pelo menos pensa, mas se não enxerga aí não tem como ler, mas é bom ler, abrir a boca e confessar isso com a boca, confessar o Senhor como Deus eterno e o Deus maravilhoso. Temos aí já a presença do amado irmão, aí está chegando aí, pastor, para a honra e glória do Senhor. Louvado seja Deus. Salmo 47 diz o seguinte: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao Senhor, ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no trono, no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. Povo de Deus de Abraão. Porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu não sei como é que tem gente que ainda não crê nesse Deus e prefere crer em outras coisas que não tem nem lógica, mas Deus é maravilhoso. Então que Deus continue abençoando aí com a sua palavra nos nossos corações, para que a gente cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos cantar um hino 304. O pastor já tem um hino aí. 304. Que esse ainda não é os cantos, é a voz do Evangelho.
304. Depois estaremos fazendo uma oração e passando aí sim aos cânticos, aos louvores. Deus, toda a criação de Deus foi feita, Ele criou para louvá-lo, para adorá-lo. Os céus proclamam a glória de Deus, os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Quanto mais nós, criaturas dele, filhos deles. E no 304, a voz do Evangelho. Você que está aí na rede social HNC, a irmã Yolanda, Deus abençoe você e toda a família. A voz do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu mandou seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais do mal, cobiçando os seus prazeres, pois vos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Amém, louvado seja Deus. Vamos orar? Soberano Deus, Deus de amor e Deus de misericórdia, louvado e exaltado seja o teu nome. Grande és tu, Senhor, e muito digno de ser louvado. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que tu nos deste nesta segunda-feira de acordarmos, ó Pai, com todas as condições de continuar fazendo a tua obra aqui na terra. De tratar, meu Deus, das coisas espirituais do teu reino e também daquilo que está sob nossa responsabilidade como pai, filhos, mãe, irmãos, tudo aquilo que está sobre nossa responsabilidade, no emprego, na casa, na família, em qualquer lugar, na igreja. Então, muito obrigado por isso, meu Senhor. E abençoa, meu Pai, este trabalho nesta noite. Principalmente, ó Deus, abrindo os corações, meu Senhor, para que o Espírito Santo possa convencer aqueles que não se converteram do pecado, da justiça e do juízo. Amém. E que eles voltem-se para Ti, porque com certeza Tu estás de braços abertos, aguardando, Senhor, o filho voltar para casa, a ovelha voltar para casa. Pai, muito obrigado, meu Deus, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar. Amém. Os louvores aí, o pastor está aí com a responsabilidade dos louvores e depois com a pregação da palavra de Deus. Colocando de pé, irmãos, vamos cantar. Ele é exaltado, meus irmãos. Nós adoramos ao Deus único e verdadeiro.
Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos cantar ainda, meus irmãos. Senhor, formoso és. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Senhor, formoso és. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar,
o meu primeiro amor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Segurança no Senhor, meus irmãos. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade, autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não. Amém, meus irmãos. Sem Jesus, verdadeiramente, não vivemos. É verdade, sem Jesus não temos como sobreviver. A vida só tem graça, só tem prazer, só tem alegria se for com Jesus. Jesus estando conosco, mesmo em meio às grandes tribulações, independente das circunstâncias, nós temos paz, alegria no coração. Amém. Nós queremos agradecer a todos os amados irmãos que estão conosco aí assistindo ao vivo pela rede social Facebook. Nós temos aqui agora ali a nossa amada irmã Eufrásia Vasconcelos. Essa é uma bênção, viu? Ela já sabe porque é que eu estou rindo. É uma bênção essa amada irmã. Que Deus abençoe aí toda a tua casa aí, sabe? Todo mundo, tá aí, todo mundo. Que Deus continue abençoando. Nós temos aquela mania de dizer que Deus nos abençoe. Nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. E essas bênçãos lá dos céus já refletem algumas delas aqui na terra. Todas não. A bênção total só quando a gente estiver totalmente na presença do Senhor. E vamos continuar nessa bênção maravilhosa de estar transmitindo a palavra de Deus. E nós estaremos convidando agora o pastor
é que está com a responsabilidade da palavra, de trazer a palavra de Deus nesta noite. Então, o pastor está com a palavra para a honra e glória do Senhor. Oh, minha santa, obrigado. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Estamos reunidos para adorar o nosso Deus, para servir a Ele, porque o nosso Deus, Ele tem feito muito para conosco, né? Somos por demais abençoados e o nosso Deus tem sempre cuidado das nossas vidas. Meus irmãos, é muito comum a gente ouvir, ou às vezes até falar, quando alguém pergunta pra gente como a gente vai, a gente diz, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Também é muito comum as pessoas dizerem, né, está tudo sob controle, né? A vida está toda sob controle. Nós temos, não vou dizer a mania, mas nós temos a pretensão de tentar estar no controle das coisas e fazer com que as coisas se adequem segundo a nossa vida, a nossa história. Só que às vezes nos passa despercebidos que a nossa vida, meus irmãos, antes de qualquer coisa, está debaixo de uma providência que é a providência de Deus. Amém. Mas parece que às vezes a gente esquece disso. E aí a gente tenta tomar as rédeas da nossa vida e dizer, não, eu vou fazer, né, assim, eu vou caminhar assim, eu vou fazer daquela outra forma. E Jesus, certa vez, disse aos que lhe ouviam, aos seus discípulos, que nós não devemos nos aquietar, não devemos estar angustiados, né, pelo dia de amanhã. Devemos aquietar o nosso coração, né? Porque é bem certo, como a Escritura diz, que a nossa vida não passa de um sopro. A Escritura também vai dizer, meus irmãos, que nós não temos como acrescentar um côvado à nossa vida. E para você ter ideia, um côvado era um pouquinho mais de 45 centímetros. Veja que coisa tão pequena. E nós não temos essa condição. Por isso nós precisamos estar atentos que a nossa vida está nas mãos do nosso Deus. Salomão disse que o homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Dependência de Deus. Total. Eu queria nessa noite ler com os irmãos, abram suas Bíblias em Tiago capítulo 4. E nós vamos poder meditar um pouco, pensando justamente sobre essa nossa vida. E entendendo que sobre ela há um cuidado divino, mas que há necessidade também que então confiemos no Senhor, aguardemos nele, porque ele tem sim, sempre, o melhor para os seus. O apóstolo Paulo já disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Capítulo 4 de Tiago, a partir do verso de número 13, meus irmãos, que diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está
pecando. Amém. Amém. Meus irmãos, Tiago, na sua epístola escrita, por ele, que leva o nome dele, ele inicia falando, já lá no princípio, no capítulo 1, ele começa falando sobre a sabedoria. E aí ele fala de uma sabedoria humana, terrena, demoníaca, que ele fala no aspecto de que se essa sabedoria for voltada para o próprio homem, para ele ser arrogante, para que ele próprio possa dirigir a própria vida. E a outra ele vai dizer sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem de Deus. E aí ele vai falar que essa sabedoria é perfeita, é santa, é abençoadora. Tiago, então, no capítulo 4, ele, nesse finalzinho, é como se ele recorresse ao princípio da sua epístola, e aí ele vai tentar dizer: querem ser sábios nas suas coisas, na sua vida? Coloque-se diante de Deus, peçam sabedoria a Ele, para que a vida de vocês possam sim andar bem, em conformidade à santa vontade do Senhor. Porque aqui, meus irmãos, ele vem trazendo que pessoas estavam dizendo: eu estou no controle da minha própria vida, eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero. E aí Tiago vai dizer: não pensem assim, porque isso é terreno. E aí ele vai dizer: pensem, se Deus quiser, eu farei isso. Se Deus me abençoar, sim, irei, prosperarei, terei aquilo de fazer, e eu farei na bênção do Senhor e não na minha própria força. O salmista vai dizer que muitos confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no Senhor Altíssimo, no Deus Todo-Poderoso. A minha vida e a sua vida, é o que nós precisamos entender, meus irmãos, está nas mãos de Deus. E aí sim, queira eu ou não, Deus está no controle de todas as coisas. E aí, por isso, então, constantemente recorremos à bênção dEle, ao cuidado dEle. Porque sabemos que se Ele está no controle de todas as coisas, a nossa vida haverá de ir não de mal a pior. Pelo contrário, se estamos na dependência dEle, a nossa vida haverá de ir muito bem. Obrigado. E ainda temos que dizer: louvado seja Deus, por isso. Por isso, meus irmãos, Tiago vem trazendo então instrução para que a nossa vida seja dirigida por essa sabedoria que vem de Deus, e não pela sabedoria humana, O povo diz assim: a sabedoria popular, Não, eu prefiro a sabedoria que vem de Deus. E a Escritura Sagrada é justamente esse livro que nos dá essa direção para buscarmos então a Deus e clamarmos a Ele por essa sabedoria. Porque Ele mesmo diz: querem sabedoria? Peça a Deus, que a todos Ele concede. Basta nos rendermos a Ele. Basta nos dizermos que: Senhor, se não for Tu a me abençoar, a me dirigir, Senhor, eu não conseguirei, eu não irei. Por isso, Deus, me ajuda, me dirige os passos todos. Por isso eu queria pensar algumas coisas com os irmãos a respeito desse texto aqui que lemos e fazer uma reflexão, uma meditação com os irmãos a respeito dessa sabedoria que vem do alto. A primeira coisa, meus irmãos, se pedirmos sabedoria a Deus, para então que a nossa vida seja dirigida, a primeira coisa que nós vamos entender é que o nosso futuro, nós não temos controle sobre ele. Mas nós dependemos de um Deus que sim nos dará um futuro glorioso. É a primeira coisa que nós temos que entender. Meus irmãos, Tiago, ele vem justamente quebrando isso aqui, porque vai justamente dizer: olha, vós sois frágeis. Vocês são frágeis. Eu sou frágil. Por isso, eu não tenho nem sequer a capacidade de dizer que amanhã estarei em canto fulano, se não disser: se Deus
não permitir, se Deus não for aquele que me abençoe para lá estar. Ainda ontem o presbítero Paulo chegou e disse assim: pastor, amanhã tá tudo certo, né? E aí eu disse: tá, se Deus quiser. Se Deus quiser. E aí tem gente que diz assim: não, mas Deus quer. Bem. Meus irmãos, Deus ele vai executar a vontade dele. Por isso nós temos que colocar sempre as nossas coisas. E aí Tiago aqui está falando da questão, né? Pessoas que têm negócio, aí dizem assim: nós vamos para lá, passar um ano e vamos prosperar, depois a gente vai para outro canto. Aí ele diz: não pensem assim não. E aquele não está pensando só no... Por mais que ele tenha falado da questão de negócios, mas você tem que pensar na sua vida. Pode ser que você não seja negociante, que sai de cidade em cidade negociando, mas toda a sua vida, toda a minha vida depende única e exclusivamente de Deus. Por isso, se Deus quiser, porque eu sou frágil, você é frágil. A sua vida e a minha vida está como que suspensa por um fio de prata, que ele se rompe a qualquer instante. E se eu então me dirijo segundo o meu próprio querer, se eu quero então trilhar o caminho que bem me agrada, saiba que o seu futuro, o meu futuro, não será nada agradável. Mas, se entendemos que nada somos, e que o nosso Deus grande é, poderoso é, e que Ele está reservando, já reservou na verdade, um tesouro para que então na eternidade recebamos, então confiaremos nele, caminharemos com ele. Jesus disse que nós não deveríamos ajuntar tesouros aqui, porque esses tesouros a traça e a ferrugem corrói, destroem. É muito semelhantemente a sua vida, a minha vida. Porque, meus irmãos, o que precisamos ajuntar é na eternidade. Agora, não é esse pensamento daqueles, alguns ensinamentos que existem por aí que dizem que a gente precisa fazer aqui coisas boas para que lá a gente ajunte um tesouro nos céus e depois a gente desfrute desse tesouro, dessa riqueza que a gente juntou lá. Mas a riqueza que eu estou falando não é prata, nem ouro, nem pedras preciosas. A riqueza que nos aguarda nos céus é estar com Jesus Cristo e aí sim desfrutando de tudo aquilo que Ele promete. Esse é o maior tesouro. Por isso eu preciso então estar observando que a minha vida aqui justamente é limitada. E como o Tiago mesmo diz, ela é como uma neblina que logo se dissipa. A minha vida, sua vida, ela é muito simplória. A minha vida e a sua vida, ela é bastante frágil. Mas é bem certo, irmãos, que o nosso Deus é o Deus eterno. Amém. É aquele que, ao nos chamar para Ele, para então vivermos com Ele, Ele vai nos receber, como Jesus disse: vinde benditos de meu Pai, e entrai no gozo do seu Senhor. Segundo, meus irmãos, que nós precisamos entender: o futuro não está nas suas mãos. Nós temos a prepotência de achar que daqui a um tempo nós vamos conseguir, de alguma forma, chegar na idade mais avançada possível e ainda dizendo: eu vou desfrutar da minha vida. Quer saber como verdadeiramente você vai desfrutar da vida? Ande com Cristo Jesus. Tenha-o por Senhor de sua vida. Tiago, meus irmãos, vai justamente fazer um comparativo e dizendo: olha, vejam a ignorância e a arrogância dos homens em acreditarem que eles podem prolongar a sua vida. E aí tem já uns estudos aí, que os homens querem congelar o corpo, para daqui a alguns anos o povo acordar, e ver como é que está o futuro. Já pensou? Congelar o corpo e acordar em 2300, por exemplo? Não, meus irmãos, não. Isso é ignorância, arrogância do homem, prepotência, porque ele quer controlar o futuro.
E sabe quem controla o futuro? Somente um, que é Deus, porque é Ele quem conhece todas as coisas. O nosso Deus conhece passado, esteve no passado, presente, está no presente, controla, governa, rege, e Ele já conhece o futuro. Por isso que quando a gente vê Jesus fazendo promessas, eu fico imaginando os discípulos imaginando como essas promessas haverão de se cumprir daqui a algum tempo. É porque as palavras de Jesus são verdadeiras. Não são simplesmente um embuste humano ou palavras lançadas ao vento. Não, são verdadeiras, são reais. E é interessante porque tem pessoas que dizem, não, mas eu não acredito nisso. Muitas vezes eu creio que essas pessoas dizem que não acreditam nisso porque elas têm medo daquilo que Jesus promete. Porque Ele diz, aquele que anda comigo, o meu povo, a minha ovelha, essa será abençoada. Mas aqueles que não andam, eles serão por demais aterrorizados, castigados. Acho que por isso as pessoas estão com medo. Por isso que Jesus chama-nos a andar com Ele, para que então possamos entender, meus irmãos, que o futuro não está nas nossas mãos, mas o nosso futuro está garantido em Cristo. Porque foi Ele quem fez as promessas. Foi Ele quem disse que teríamos vida e vida em abundância. Tiago aqui então vem reforçar as palavras de Jesus. Porque no momento que ele diz, em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, mas como também faremos isso e aquilo. Futuro garantido em Cristo. As pessoas às vezes não conseguem entender como a gente fala da eternidade, da confiança que temos em Cristo, na ressurreição dos mortos, que vai ser promovido no dia final. Pessoas ainda ficam, como é que vocês acreditam nisso? Porque a palavra de Jesus é real, é verdadeira. E ela faz com que então os nossos corações descansem em paz nele. Por isso, meus irmãos, nós precisamos compreender que a nossa vida, se fôssemos fazer uma comparação, fazer um comparativo, pense aí na largata que se torna borboleta. Meus irmãos, é uma vida extremamente curta. A largata se tranca no casulo, vira borboleta, com pouco tempo a borboleta morre. E aí pessoas podem até dizer, mas a nossa vida é assim, é tão limitada nesse aspecto. Sim, a nossa vida é tão limitada assim nesse aspecto. Por isso nós precisamos compreender que nós não temos controle sobre o futuro. E aqui vejam, eu não estou dizendo que nós não precisamos trabalhar. Eu não estou dizendo que nós não precisamos ter um cuidado e ter um dinheiro, uma reserva. Não estou falando isso não. Devemos ter. O que eu estou falando é que nós não dependemos destas coisas, nem muito menos haveremos de nos confiar nelas para que o nosso futuro seja glorioso, seja bom, seja agradável. Nós não somos detentores, para que o futuro então seja perfeito, ou seja agradável. Não, por isso que Tiago vai dizer, dependam do Senhor, porque Ele é quem pode dar-lhes uma vida abençoada. E aqui, se Ele nos der 80, 100 anos, glória a Deus. Mas também se Ele nos der 30, se Ele nos der 20, se Ele nos der 5 anos, se então andamos com Ele, louvado seja o nome dEle, porque estaremos com Ele na glória eterna. Por isso, a nossa vida não está limitada a estas coisas. Terceiro, meus irmãos, verdadeira sabedoria para a nossa vida reconhecermos que é necessário uma relação de dependência com o Senhor. Quando o Tiago vai falar que a nossa vida é como neblina e que ela logo se dispersa, e que ele vai falar que devemos então esperar em Deus ou
dizer a Ele, né, que faremos alguma coisa na dependência dEle, é que Tiago compreendeu, meus irmãos, estava justamente compreendendo que essa é a verdadeira sabedoria. Porque eu estou justamente colocando, depositando nas mãos daquele que tudo pode e daquele que guarda aqueles que pertencem a Ele, e eu estou confiando nele plenamente, confiando nele totalmente. Por isso que Tiago, no verso 16, ele vai dizer: não sejam arrogantes nas vossas pretensões. Não sejam arrogantes. Porque quem deve ser exaltado e glorificado é Deus na nossa vida. Independente do tempo que teremos aqui na vida. A nossa existência, que é limitada, né? E a Escritura diz que quando começam a 70, 80, as coisas começam a ficar difíceis. Porque o nosso corpo é limitado. E então Tiago vai justamente dizer: querem sabedoria? Como então aplicar na vida de vocês? Peçam a Deus. E Ele então mostrará a vocês que o que precisamos ser é dependentes do Senhor. Confiar nele, esperar nele, porque é Ele quem governa todas as coisas. Porque esse Senhor é quem cuida dos seus. É Ele que revela a sua santa vontade para que então cumpramos a sua palavra. É este Deus que é Deus providencial para cuidar não somente da minha vida física, mas da minha vida espiritual. É este Deus, meus irmãos, que precisamos então observar que por mais que os dias sejam maus, o Senhor velará pela minha vida, pela sua vida. Por mais que os dias estão difíceis e que este mundo jaz no maligno, aqueles que estão em Deus, o maligno não os toca. Deus cuida de nós. É necessário observar que precisamos entender que o Senhor a quem servimos é aquele que é o eterno, é o soberano. E Ele está com o devido cuidado sobre minha vida, sobre sua vida. E Ele não vela, Ele não descansa um minuto sequer. Um minuto sequer. Porque o salmista diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. A sentinela dorme, mas o Senhor não. Ele vela por mim e por você. A sua vida está segura no Senhor. Por isso, meus irmãos, é necessário que então percebamos, porque Tiago vai justamente trazer esse aspecto de que a glória é do Senhor. E não as minhas pretensas arrogâncias, né? De acreditar que eu mesmo vou reger a minha vida, eu mesmo vou trilhar o caminho que eu bem entender. Não, porque não há segurança fora de Deus. Segurança somente em Jesus. E por último, meus irmãos, nós precisamos entender que a gente fala tanto de futuro, o futuro, o futuro, o futuro, o futuro, como será daqui a não sei quanto tempo, como eu vou estar daqui a não sei quanto tempo, como vai ser daqui a quanto tempo. E a gente esquece do presente. Nós esquecemos do presente. E aí a última questão que precisamos entender é que nós devemos cuidar do nosso presente para a glória de Deus. Meus irmãos, Tiago, quando ele vai falando aqui do que os homens estão planejando, o que os homens estão pensando, e aí no verso 17 ele diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Meus irmãos, se eu não estou cuidando da minha vida, do meu presente, temendo a Deus, andando no seu santo caminho, arrependendo-me dos pecados que cometo, ajudando o próximo, cumprindo os seus mandamentos, estou pecando contra o Senhor. Porque a gente começa a projetar as coisas para o futuro, e a gente fica lá no futuro, o futuro, o futuro, e nós esquecemos do presente, de dar amor aos que nos cercam,
de cuidar do necessitado, do órfão, da viúva. Porque é necessário observarmos o nosso dia a dia. Nós estamos pensando tanto no futuro que inclusive esquecemos de falar de Deus para as pessoas no presente, no hoje, no agora. Porque você não sabe, eu não sei quanto é a duração da minha vida. Pode ser que no momento que esse culto finalize, eu expire e caia aqui e morra. Acabou. Ou até mesmo no momento do culto. Eu conheci um pastor que ele estava no culto e aí ele estava pregando. Na hora que ele estava pregando, ele disse que sentiu uma coisa. E aí ele sentiu algo lhe tomando o corpo. E aí ele disse, meus irmãos, eu estou morrendo. Na hora do culto, ele disse isso. E aí depois constatou-se que ele estava tendo um AVC. Na hora que ele estava pregando. Nós não sabemos a extensão da nossa vida. Por isso, meus irmãos, nós temos que estar atentos ao dia de hoje. Por isso, muitas pessoas dizem, não, amanhã eu resolvo se eu então vou andar com Deus. Eu resolvo amanhã. Amanhã não. Hoje. É hoje. Porque você não sabe o dia de amanhã. Eu não sei o dia de amanhã. Louvo a Deus pela minha vida, por momento que Cristo me chamou para andar com Ele. E aí depois desse dia já fazem mais de 20 anos. Já fazem mais de 20 anos. Graças a Deus por isso. É? Mas como nós não sabemos a extensão da nossa vida, e então nos preocuparmos com hoje, é porque devemos estar atentos ao serviço do Senhor, aqui, para estarmos então vivendo segundo a sua santa palavra, para que sim, na eternidade, quando o Senhor nos chamar, então possamos adentrar no gozo dele, porque cumprimos aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Não pense em fazê-lo amanhã, faça-o hoje. Se você está com algumas pendências com alguém, não deixe para resolver amanhã, não. Resolva hoje. Se tem algo que está lhe incomodando e que você precisa, então, deixar de mão para você melhorar em um serviço a Deus, ou então iniciar essa caminhada no serviço a Deus, faça-o hoje. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Tem um hino no nosso inário que diz: meu amigo, hoje tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Meus irmãos. Por isso, quando estamos projetando a nossa vida para o amanhã, devemos projetá-la em Cristo. É bem certo. Mas tudo aquilo que precisamos fazê-lo para obedecer ao Senhor, precisamos fazê-lo hoje. Precisamos fazer hoje. Porque a gente fica protelando. E quando chegar amanhã, a gente vai dizer amanhã. E quando chegar depois de amanhã, amanhã. E a gente vai ficar protelando. Mas o Senhor chama-nos então a vivermos para Ele, com Ele, uma vida de serviço e obediência. Por isso, coloque-se diante de Deus, clame a Ele. Não importa onde você está agora. Nós estamos aqui, os irmãos estão ali assentados. Você que nos acompanha, pode ser que você esteja no sofá, jogado, deitado. Pode ser, você esteja assistindo na TV. Pode ser também. Pode ser que você já esteja pronto para dormir. Entregue-se a Cristo. Confie nele. E você terá certeza plena. Pode confiar. Porque não sou eu que digo, é a palavra dele que diz. Ele é quem vai cuidar da nossa vida, trilhando nesse caminho santo e perfeito. É Jesus Cristo que vai nos abençoar para que então percebamos o cuidado de Deus em todos os detalhes da nossa vida. E aí então nós iremos deixando de nos preocupar com o dia de amanhã no aspecto humano e haveremos de vislumbrar a eternidade garantida em Cristo. Totalmente diferente. Porque enquanto esta nós
a humana, dizemos que estamos com tudo nas nossas mãos e tudo está bem, está tudo sob controle, na verdade, então perceberemos, compreenderemos que quem está no controle de todas as coisas é o nosso Deus. E Ele, e somente Ele, é quem cuida, guia, abençoa, somente Ele que é o Senhor. Por isso, meus irmãos, confiemos no Senhor. Quer ter uma vida de sabedoria? Peça a Deus que Ele vai te conceder isso, para que você possa observar o tempo e então cada minuto, cada segundo da sua vida, da minha vida, será para a glória de Deus. Vamos orar, irmãos. Deus eterno, nós louvamos o Teu nome, Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque anteriormente nós acreditávamos que nós éramos senhores das nossas vidas. Nós acreditávamos, Senhor, que nós fazíamos e íamos para onde bem queríamos. Mas hoje compreendemos a sabedoria que vem de Ti, Senhor. Nos dá hoje a capacidade de compreendermos que a nossa vida está nas Tuas mãos. Que nós estamos seguros nas Tuas mãos. Que nós estamos protegidos por Ti. Que nós estamos guardados por Ti. Nós Te agradecemos, Deus, porque hoje entendemos que os nossos caminhos humanos, são caminhos de morte. Mas o caminho que o Senhor hoje nos trouxe, nos resgatou através de Jesus Cristo, esse é caminho de vida, esse é caminho de paz, esse é caminho de bênção. E nós Te agradecemos, Senhor, porque hoje nós podemos então perceber, enxergar que para onde estávamos indo era para um caminho de destruição. Mas o Senhor, com a Tua santa misericórdia, bondade, foi e nos resgatou, para que agora possamos olhar para o futuro glorioso na pessoa de Jesus Cristo, para que então possamos perceber, entender que a nossa vida é de Cristo, a nossa vida pertence ao Senhor, que por mais que a nossa vida seja limitada, como o Teu servo Tiago disse, nós sabemos que a nossa vida está segura nas Tuas mãos, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque nós podemos sim entender, pela ação do Teu Santo Espírito em nós, que hoje não vivemos mais para esse mundo, mas vivemos único e exclusivamente para Ti. Não ajuntamos mais tesouros aqui nessa terra, mas sim ajuntamos riqueza, que é estar na Tua presença para todo sempre, na eternidade, Senhor. Nós Te agradecemos por isso. Nós Te louvamos por tudo. No nome santo de Jesus, nós Te agradecemos. Hoje e sempre. Amém. 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 Deus abençoe, meus irmãos. 368. Louvado seja Deus, mensagem maravilhosa para os nossos corações. A palavra de Deus, ela traz uma paz tremenda ao nosso coração. Deus tem uma palavra para confortar o coração daqueles que necessitam realmente de um conforto do Senhor. Nós queremos agradecer aí as irmãs e irmãos que estão conosco aí online. Aí tem Mário Kertz, tem Nádia, tem outros nomes aí que eu agora está distante aqui, eu não estou vendo direito, mas que Deus abençoe a todos. Perdoe aí, porque os nomes ficam pequenininhos, às vezes a gente não dá para enxergar direito, está distante o tablet, né, para fazer a gravação. Mas que Deus abençoe a todos vocês, toda a família, e que a gente continue firme e forte no caminho do Senhor. Estamos perto da volta de Cristo e a gente não pode sair, desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que nós continuemos olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vamos louvar ainda com um cântico, é o último cântico, que é um cântico de despedida que nós temos, que é o hino 368. E aí estaremos dando o aviso e encerrando. 368. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos
dispense o seu cuidado. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz, Deus nos guarde para o seu louvor. Consolados e contentes, achegados sempre aos crentes, Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz, Deus nos guarde bem no seu amor. No trabalho glorioso, para o dia venturoso, Deus nos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Amém. Louvado seja Deus, é muito maravilhoso estar sendo guardado pela luz do Senhor. É uma bênção tremenda. Amém. Vamos orar para concluir o trabalho desta noite e depois estaremos dando aviso. Pai Santo e Deus misericordioso, nós te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade que foi nos dada aí realizarmos o culto evangelístico neste dia de hoje, meu Pai. E te pedimos, ó Deus, que Tu nos dê, meu Senhor, um sono reparador, meu Pai, e se for da Tua vontade, que amanhã estejamos novamente em condições de continuar fazendo a Tua obra aqui na terra, meu Pai, semeando a Tua palavra até os confins da terra, fazendo tudo aquilo que Tu colocaram nas nossas mãos. Amém. E te pedimos, meu Deus, que cada um de nós cresça cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, meu Pai, todos aqueles que estão conosco neste momento, aí pela rede social Facebook, meu Deus, aqueles que irão assistir depois pelo YouTube, que estaremos publicando depois, e aqueles que ainda não se converteram, meu Deus, que esta palavra toque profundamente o coração deles, meu Senhor, e o Espírito Santo, meu Deus, que está com a parceria conosco nesta pregação da Tua palavra, amém, possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, amém, e que eles voltem para os Teus braços, Senhor. Nós não temos capacidade de convencer ninguém, é o Espírito Santo que faz isto, Pai, tocando o coração dessas pessoas que não se converteram, é Ele que nos ajuda. Então, meu Pai, dá-nos uma noite maravilhosa na Tua presença e com a Tua proteção. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, amados irmãos, todos já sabem, alguns aí podem estar aqui pela primeira vez e não saiba. Então, todas as segundas-feiras, pela graça de Deus, nós estaremos aqui neste ponto de pregação que é da segunda igreja presbiteriana de Paulo Afonso, aqui na minha residência, na rua Berlim, número 6, ao lado da Casa da Criança 5, no bairro conhecido como... O bairro é Amauri de Menezes, mas conhecido como BNH, é um nome que se coloca, né? Mas o nome certo é Amauri Alves de Menezes. E te pedimos a vocês que estejam sempre conosco, assim, se Deus permitir, estaremos aqui todas as segundas. Se Deus permitir, né? Se eu não estiver aqui, outra pessoa estará substituindo e tocando o barco aí, pregando a palavra de Deus. Este ponto de pregação da segunda igreja é em Paulo Afonso, no estado da Bahia. Que Deus continue nos abençoando e com essa fortaleza, esse desejo profundo de pregar e semear a palavra do Senhor. Tenham uma boa noite, um sono reparador e
se for da vontade de Deus, que todos nós estejamos amanhã tranquilos, acordar aí corajoso, vivo, pelo menos como estamos agora, né? Sabemos se estamos melhor do que ontem, mas estamos bem. Então, para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe a todos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.